Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Estamos juntos em mais uma quarta-feira para estudarmos a palavra de Deus, nessa jornada maravilhosa que tem sido na carta de Paulo aos Romanos, né? Estamos no capítulo 8 e vamos para a última parte do capítulo 8, que é dos versículos 26 a 39, e também vamos dividir em duas partes essa sessão que Paulo traz para a gente dos versículos 26 a 39. Hoje vamos avaliar com mais profundidade o versículo 28 e na semana que vem o restante dessa sessão, tá bom? Então, se você quiser aí abrir a sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, nós vamos ler o texto completamente, né? Para a gente poder ficar aí dentro de todo o contexto, ok? Romanos 8, então, versículos 26 a 39, ou seja, de 26 até o final. Então você pode abrir aí no seu celular, ou se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não tenho dúvida de que esse é um dos textos mais belos, mais profundos da palavra de Deus, trazido aqui para a gente por Paulo, né? Nesse capítulo tão central, que é o capítulo 8 de Romanos, né? Como eu disse, hoje nós vamos nos deter aqui mais nos versículos 26 a 28. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto é muito usado, né? Muitas pessoas dizem, tudo coopera, né? Tudo coopera, tudo coopera. Ou seja, Paulo vai dizer, sabemos então que todas as coisas, que Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vamos ver, nós vamos falar bastante desse versículo, mas Paulo começa falando ali dos versículos 26 e 27 sobre o Espírito orar, interceder por nós. Vamos falar um pouquinho disso e vamos nos aprofundar um pouquinho mais no versículo 28, tá? Vou dar um título aqui para esse estudo, né? Poderia ser Enfrentando a Vida com Confiança. A primeira parte aí de enfrentar a vida com confiança. A esperança do futuro do cristão, querido, ela é um alicerce, né? Que nos habilita, assim, nos capacita a enfrentar cada dia, né? E tudo que esses dias trazem, né? Com confiança. Né? A esperança do cristão, né? A esperança do futuro que o cristão tem, a certeza que o cristão tem do seu futuro, né? Ela é uma base sólida, ela é um alicerce
forte, né? Para que a gente possa enfrentar cada dia e aquilo que o dia a dia traz e a gente poder enfrentar isso com confiança. Nos versículos aí seguintes, né? Paulo vai falar a respeito disso, aí no contexto geral, tá? Até o versículo 39, Paulo, então, nessa sessão, ele vai falar muito a respeito disso, tá? Nos versículos, então, seguintes, ele vai falar da obra, né? Da intervenção e desse fundamento em duas pedras aí fundamentais. A primeira, né? Ele vai dizer respeito a sermos auxiliados, socorridos naquilo que nós não conhecemos. É quando ele fala, então Paulo aponta para a obra do Espírito, quando nós não temos palavras, não temos como orar. A segunda abordagem, a segunda pedra fundamental que Paulo vai falar nesse restante de capítulo 8, tem a ver como sabemos que estamos sendo ajudados. Certo? Principalmente até o versículo 30, né? 28 a 30. Né? E aqui Paulo já vai apontar para a obra de um Deus soberano, que é soberano em todas as circunstâncias da nossa vida. Certo? Então, nessa introdução, é importante você entender isso. A esperança futura, ok? O auxílio do Espírito e a obra de Deus em tudo na nossa vida formam um forte alicerce, ok? Um forte alicerce para a nossa confiança, né? E vai mostrar isso nessa sessão extraordinária, né? Fervorosa, né? Motivadora, inspiradora aí do capítulo 8 até o versículo 39, tá? Então, essa esperança futura, essa obra do Espírito que nos socorre, né? Quando não conseguimos orar, quando não conseguimos, como filhos, né? Que podem clamar Abba, quando não sabemos o que falar, ele nos socorre, ele vai na nossa direção. E a obra de um Deus soberano em tudo o que acontece na nossa vida é o que engloba essa sessão, então, de 26 a 39. É muito importante você entender isso. E essa passagem, né, completa aqui, de 26 a 39, ela é o final da resposta, né, de Paulo para aquela pergunta implícita lá do versículo 17 e 18. Né? Como que pode um cristão enfrentar os sofrimentos e as tentações da vida com uma incrível confiança e uma profunda segurança de que toda essa luta vale mais do que a pena? Né? Nós falamos disso na semana passada. Então, essa é a introdução para você saber a respeito dessa sessão. Essa tríade, né, da esperança que temos no futuro, a intercessão do Espírito por nós e a obra de um Deus soberano em todas as áreas da nossa vida formam o alicerce da nossa confiança para enfrentar o nosso dia a dia. E é uma resposta final de Paulo para a pergunta, então, se vale mesmo a pena a gente encarar o sofrimento, passar por eles, por todas essas tentações e tudo mais. Ok? Então vamos falar um pouquinho aí dos versículos 26 e 27, quando Paulo vai falar do Espírito, né? E nossas orações. Ele vai dizer que o Espírito nos socorre em nossas orações. Ele vai falar no versículo 26 que nós não sabemos como orar, né? Mas o Espírito intercede por nós, né, com gemidos inexprimíveis, certo? Aqui, né, quando fala que não sabemos orar, não é simplesmente que não sabemos fazer uma oração, não é isso, né? Mas é que muitas vezes, mesmo amando a Deus e mediante o sofrimento ou as lutas, né, que passamos, nós não temos as palavras para chegarmos diante do nosso Deus, né? Quantos de nós, né, como cristãos realmente comprometidos, né, que buscam a Deus, muitas vezes diante do sofrimento, diante de uma dor constante ou de algo que se levantou na nossa vida e que a gente não sabe lidar, e nós chegamos a Deus, mas muitas vezes não sabemos nem como nos expressar, né? Então, assim, quando o vocabulário humano, né, ele acaba se tornando insuficiente, né, é disso que Paulo está falando aqui. Quando tudo isso acontece, o Espírito, né, intercede por nós. Ou seja, quando esse vocabulário humano ele se torna insuficiente, quando as palavras se tornam insuficientes, né, o mesmo não vai acontecer com a linguagem do Espírito. É isso que Paulo está dizendo aqui. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras, né? Que não se expressam com palavras. Então, o versículo 27, ele vai dizer para a gente, né? Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito,
porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, mesmo quando nos faltam as palavras, mesmo quando nós não conseguimos expressar diante de Deus, de um Pai amoroso, do nosso Abba que nos adotou, o Espírito intercede por nós e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Ou seja, Deus tem a harmonia, né, do Espírito. Ou seja, o Espírito nos capacita, né, nos completa em harmonia com os propósitos de Deus. E Deus entende isso. Certo? Então, nós podemos orar mesmo quando nós não conseguimos. O Espírito, então, ele nos ajuda, né? O versículo 27 está dizendo isso, que o Espírito nos ajuda a orar, né? E fazer as orações que agradem ao Pai. Esse versículo 27 é muito importante, né? Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É maravilhoso a gente saber disso. É maravilhoso a gente perceber o quanto, né, o Pai se preocupa com os seus filhos, o quanto ele permite que aquilo que nós temos no nosso coração, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos enfrentando, como isso é colocado diante de Deus. E mesmo que nós não consigamos, o próprio Espírito de Deus que habita em nós conduz isso a Deus. Aí eu começo a entender um pouquinho Jesus dizer, né? Olha, quando vocês forem orar, né, entre no seu quarto em secreto, o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, a oração ela não é uma mera questão verbal, certo? Ela não é simplesmente funcional por causa do verbo, por causa da palavra, mas por causa dessa relação de adoção que nós acabamos recebendo de Deus. Ou seja, como um pai que... É interessante, né? Me vem aqui à mente uma imagem. Pais, né? Só quem é pai, mãe, vai entender isso que eu vou dizer, né? Quando nossos filhos começam a aprender a falar, quando eles estão aprendendo a falar, a gente está lá diante de pessoas, né? E os filhos se expressam e tal. E muitas vezes o filho chega e fala alguma coisa que ninguém entende. E o pai diz assim, ou a mãe diz assim, ele ou ela quis dizer isso, isso, isso. E aí comunica com o filho, é isso mesmo. Vem essa imagem, né? Ou seja, o pai, a mãe é aquele que conhece o filho, que conhece o desejo do filho, que conhece a intenção do coração do filho. E mesmo quando essas coisas não sejam colocadas de maneira perfeita, sejam colocadas de uma maneira até mesmo compreensível no sentido humano, sem o vocabulário suficiente, sem a abordagem suficiente, o Espírito é aquele que conecta, que sintoniza com Deus, porque Deus conhece a intenção do coração e sabe que o Espírito vai levar isso de maneira correta para Deus. Eu não sei como que isso vem ao seu coração, mas para mim me parece um cenário, uma imagem maravilhosa, né? Mesmo sendo pai, entendendo isso, já tendo passado isso, né? Com a Ju, quando ela era pequena e tudo mais, isso me vem à cabeça. Deus, né? Compreender o que está lá no coração, né? Um pai compreende muitas vezes quando o seu filho, né, tem algo. O que você tem? Você está diferente. E fala, não sei, eu não sei. Como que é isso? E o pai sabe que lá no fundo tem alguma coisa errada. Olha, você não está bem, você não está bacana, você não está legal. O que está acontecendo? Então, eu imagino isso numa dimensão gigantesca com Deus. O Espírito faz essa obra, né? O texto, então, diz, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito nos ajuda a fazer as orações que agradem ao Pai. O Espírito nos capacita a orar, né, ou estar em harmonia com os propósitos de Deus. Isso aqui é para a gente um grande encorajamento para a oração. Um grande encorajamento para uma relação com Deus. Vamos lembrar, queridos, Deus, né, o que Ele pretende, né, conosco, o propósito, né, da morte de Cristo e a sua ressurreição é para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Um relacionamento pessoal com esse Pai, com esse Abba que nós vimos na semana passada. Não é uma relação consumista, não é uma relação onde eu usufruo do que Ele pode me dar, mas é uma relação próxima, uma relação
pessoal, é uma relação íntima, profunda, que muitas vezes não necessita nem de palavras. É um pai que conhece o coração. E mesmo sabendo que esse coração está em dificuldade, está em adversidade, está em tristezas ou em qualquer tipo de adversidade, conhece o coração. E o Espírito que habita em nós conduz essa nossa dor, conduz essa nossa oração em harmonia com Deus. Deus nos chamou para um relacionamento pessoal desse nível. Então, não há jamais nenhum motivo ou nenhuma razão para que nós não venhamos a orar, para que nós não venhamos a nos conectar com Deus. Paulo está dizendo aqui, né, que o Espírito intercede por nós de uma forma, né, que sintoniza, que está em harmonia com os propósitos de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, esses dois primeiros versículos vão falar dessa interação do Espírito com a gente. Dessa interação, né, de como a nossa vida, ela pode ser levada a Deus, né, em harmonia com os propósitos de Deus, mesmo quando nós não temos condições humanas, um vocabulário suficiente ou uma maneira adequada ao nosso ponto de vista, né, diante de Deus, ou mesmo quando a dor nos impossibilita de algo, né? Eu tenho vivido algumas semanas um pouco inquieto, né, em relação a algumas coisas pessoais, coisas profissionais, né, coisas, né, do chamado, da vida, enfim, como tudo, como pai, como marido, como profissional, como discípulo de Jesus, reflexões que a vida traz para a gente. E isso aqui, né, quando me deparei aqui com o estudo, preparando, faz bastante sentido. Num dos meus dias de oração, eu estava falando a Deus, eu não sei explicar o que eu gostaria de dizer para o Senhor, ou eu não sei porquê disso, eu não entendo algumas coisas em relação a isso, né? Compartilhe alguma dessas coisas com a Mê. Eu não entendo muito bem determinadas coisas. Quando eu olho para um texto como esse, né, e mais o que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, isso faz sentido. O Espírito pega isso. Ele leva diante de Deus como uma dor traduzida para um pai que é amoroso. Certo? Isso é maravilhoso a gente experimentar. Tá? Mas vamos então agora nos aprofundar ao versículo 28. Que daí Paulo ele continua, né? E o texto não é separado. Né? O texto tem todo um contexto, uma sequência. Então, Paulo vai dizer, sabemos que Deus age. Ele falou que esse Deus conhece, né, a intenção do coração, que o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, ou seja, põe a nossa vontade, nosso desejo, o nosso pedido, seja o que for, em sintonia com a vontade de Deus. E aí ele vai dizer, e sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Um dos versículos mais belos, né, da palavra de Deus, um dos versículos mais lindos da palavra de Deus, e nós vamos aprofundar um pouquinho isso aqui. Então nós vimos que o Espírito nos socorre quando a gente não sabe orar. Tá? Mas, o que esse versículo está dizendo para a gente é que mesmo nessas ocasiões que as palavras, né, nos fogem, certo? Existe algo, Paulo está dizendo, de que a gente pode ter certeza. Mesmo que a gente não consiga levar isso diante de Deus, mesmo que o Espírito precisa fazer esse trabalho por nós, mesmo que nós não saibamos como orar, mesmo nesses momentos, nós podemos ter uma certeza. Qual é a certeza? A certeza do que está no versículo 28. Deus faz e Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Independente de qualquer coisa. Aqueles que amam a Deus, aqueles que foram adotados por Deus, Deus age em todas as coisas para o bem deles. É o que o versículo 28 diz para a gente. Então, a gente tem uma promessa que transforma o modo de nós encararmos o que a vida tem de bom, o que a vida tem de ruim, o que a vida traz de fracassos para a gente. Nós temos uma promessa aqui, que faz com que a gente encare a vida, eu vou repetir, tá? Encare tudo o que a vida tem
seja de bom, seja de ruim, ou seja os nossos fracassos. Uma promessa que transforma a nossa forma de enxergar as coisas da nossa vida. Vamos ver 3 coisas aqui a respeito disso. Em primeiro lugar, essa promessa, ela nos leva a uma gratidão e a uma alegria, mesmo pelas coisas boas e rotineiras da vida. Ó, preste atenção. Paulo aqui, ele não está dizendo que as coisas operam por si mesmas para o nosso bem. Ok? Paulo não está dizendo que são as coisas por si mesmas que cooperam para o nosso bem. Paulo está dizendo que só Deus faz os fatores da vida cooperarem para o nosso bem. É muito importante você entender isso. Só Deus pode fazer os fatores da vida cooperarem para o nosso bem. Cristãos não creem que a vida seja feliz e boa por natureza. Cristãos não esperam que os fatores da vida vão cooperar para que as coisas, no nosso dia a dia, na nossa história, cooperem para o nosso bem, por elas mesmas. Certo? Cristãos têm uma convicção de que se as coisas vão bem, é tudo por Deus e por sua graça. A gente louva a Deus por isso. Assim a gente consegue ter uma visão da vida positiva, sem que ela seja iludida ou fantasiosa. Ok? Nós não cremos que as coisas pelas coisas ou pelo mundo vão melhorar para que a nossa vida seja melhor. Ou para que as coisas sejam boas para nós. Ou que as coisas do mundo, ou que estão no mundo, de alguma forma, vão cooperar para o nosso bem. Cristãos não têm uma visão assim da vida. Cristãos não têm uma visão de que há algo bom no mundo que possa cooperar com a gente. Cristãos têm a convicção de que tudo é por Deus. Como Paulo vai dizer em Romanos mesmo, nós vamos ver com certeza mais lá na frente, em Romanos capítulo 11, no final, naquela... como uma doxologia que tem lá no final do capítulo 11, que vai dizer assim, que tudo é por Ele, porque por Ele, para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Essa é a visão que cristãos têm em relação à sua vida. Quando a gente diz, então, que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Ele, ou então outras traduções que dizem, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, e esse bem, esse cooperar para o bem, quem governa, quem administra, quem conduz soberanamente é Deus e não as coisas pelas coisas. Exemplo, se você tem um bom trabalho e Deus abre e você tem uma porta de emprego aberta, o emprego que você esperava, que você batalhou, que você estudou, que você se preparou para ele, Cristãos não acreditam que esse emprego ou que esse trabalho, essa vida profissional por ela mesma vai conduzir a sua vida a algum bem futuro ou cooperar por si mesmo para um bem futuro. Cristãos creem que o governo disso, inclusive uma porta aberta de trabalho, por exemplo, vem dele. E que essa porta aberta que vem dele, ele fará com que seja conduzido a sua vida para um bem que ele deseja para você, porque ele te ama. Okay? Isso muda a nossa maneira de interpretar as coisas. Isso muda a nossa forma de interpretar as coisas. Isso muda a nossa confiança na vida. Nós não temos uma visão iludida das coisas. Nós passamos a ter uma visão correta de um Deus que está governando. E que não são as coisas pelas coisas que vão cooperar com a gente, mas o governo de um Deus bom que nos ama como filhos. Então, Deus age em todas as coisas para o bem. Então, ou seja, essa promessa nos leva à gratidão e alegria pelas coisas boas que acontecem na nossa vida. Então, você mudou de emprego, vai ganhar mais,
Conseguiu, né, uma pessoa como seu companheiro, seu namorado, esposa. Você teve um filho, você recebeu um prêmio bacana, você teve um reconhecimento, você cresceu na sua profissão, não importa. Você olha isso, né, como um bem que Deus usa, ok? Que Deus usa para o seu bem. Como algo que Deus usa para o seu bem. Deus age em todas as coisas para o bem. Então, essa promessa nos leva a uma gratidão, a uma alegria pelas coisas boas da nossa vida, pelas coisas rotineiras da nossa vida. Eu me lembro, né, que quando eu jogava, e eu era muito envolvido, né, com o Ministério de Atletas de Cristo e tudo mais, né, e quantas vezes eu ouvi, né, após jogos, um treinador vir me elogiar, e eu, nossa, graças a Deus que me dá saúde. Não, graças a Deus nada, graças a você. Se você não treinar, se você não se dedicar, se você não se preparar, né, Deus não pode fazer nada por você. Não deixa de ser uma verdade, mas é uma visão equivocada disso aqui. Certo? É uma visão equivocada disso aqui. O fato de eu ter saúde, né, de eu poder realmente me dedicar e tudo mais, né, e ter as portas abertas, e ter um bom desempenho, né, a época e tudo mais, não exclui o fato de eu crer que ter sido abençoado por Deus com uma boa saúde, com um bom profissional, é Ele que permite, é Ele que age nessas coisas para o meu bem. Seja para que eu cresça numa profissão, seja para que você seja feliz no seu casamento, seja o que for. Então, ou seja, essa promessa nos leva à gratidão e à alegria. Quando a gente olha para tudo que é bom na nossa vida, a gente não acha que essas coisas são por elas mesmas que trazem o bem para nós, mas Deus traz isso para nós. E isso é maravilhoso, né? Em segundo lugar, então isso tem a ver, essa promessa tem a ver com o bom, né? Com a interpretação, como nós interpretamos o bem que acontece, o que de bom acontece em nossa vida. Mas essa verdade, essa promessa, ela também lida com as coisas quando elas são ruins, quando elas dão errado. Essa promessa, essa verdade, ela afasta de nós o medo e a ansiedade, né? Quando tudo dá errado na vida, entre aspas. Quando as coisas não dão certo. O que a gente pensa? Se a gente crê nessa verdade de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? Nós sabemos então, nós podemos crer que, de fato, nada que deu errado em absoluto. Porque se Deus coopera, se Deus age em todas as coisas, isso significa todas as coisas. Isso inclui aquelas coisas sem sentido, pequenas ou que deram errado. Veja, é muito importante você entender que não é Deus que gera as coisas erradas na sua vida. Não é Deus que faz com que as coisas deem erradas na sua vida. Não é Deus que impõe sobre você o sofrimento. Não é Deus que impõe sobre você, né, mazelas para que você aprenda. Bom, eu já falei isso. Se eu sou um pai bom e eu quero que a Júlia aprenda, eu não vou fazer a Júlia sofrer para ela aprender. Eu vou criar meios de que ela aprenda isso. Agora, inevitavelmente, muitas vezes, para eu ensiná-la, ela terá que enfrentar, por suas decisões, seja o que for, algum tipo de sofrimento para que eu possa ensiná-la. Mas não que eu promova o sofrimento para que ela aprenda. Eu sou um pai bom, eu não quero que minha filha sofra. Assim como Deus é bom, não quer que seus filhos sofram. Ok? Então, mas o fato é que essa promessa, essa verdade, afasta de nós o medo, a ansiedade quando as coisas dão errado. Né? Ou seja, nada deu errado em absoluto, deu errado de verdade. Então, se Deus coopera em todas, isso inclui as coisas erradas. Então, isso nos dá segurança, nos afasta o medo. Olha só, o que o Provérbios 16, 33 diz pra gente. Se você quiser abrir, você pode, senão eu vou ler para você, que é um versículo curto. Provérbios 16, 33 diz assim, ó: a sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a decisão. Como que eu imagino isso aqui? Deus está operando, inclusive, na moeda que é lançada para o alto. Ok? A sorte se lança e cai no colo. Mas do Senhor procede toda a decisão. Ou seja, não importa. Não é que Deus faz a moeda cair de um jeito ou de outro. Mas o fato é que, independente de como ela cair, né, o Senhor estará nessa decisão. Como que eu olho isso?
Por exemplo, muitas pessoas são aprisionadas pelo medo de que as coisas na vida deem errado, porque elas não conhecem a verdade dessa promessa. A gente fala assim, será que eu vou tomar uma decisão certa? Eu tenho 3 opções aqui em relação ao meu trabalho. O que você tem que avaliar? Algum desses trabalhos afetam os valores do reino de Deus? Algum desses trabalhos vão afetar sua relação com pessoas de uma forma que você acha importante, como sua esposa, seus filhos, seu marido? Vai afetar, de repente, um tempo que você precisa dedicar ao Senhor? Vão fazer você trabalhar como um louco aos domingos, tirar sua saúde? Então, assim, não, nenhum deles implica em nada disso. Então, você pode decidir. A sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda decisão. Ou seja, se você escolher, né, você não precisa ter medo daquilo que vai dar errado. Se algum desses, no seu ponto de vista, não for o melhor, Deus age em todas as coisas para o bem. Ele vai fazer com que, de alguma forma, aquilo que deu errado possa ensinar você em alguma coisa, possa trazer algum bem para a sua vida. Isso é maravilhoso. Nós não estamos na mão do destino, querido. Os gregos imaginavam isso. Os gregos pensavam, até Zeus, né, estava ao acaso, estava fadado ao destino, ao acaso. Nós não. Nós não estamos nas mãos de um destino, de um acaso. O universo não é um mecanismo que é governado pelo acaso. Ele é governado por uma pessoa. E não é uma pessoa qualquer, é o nosso Pai. Nós não precisamos temer a vida e as circunstâncias da vida. Se elas não forem do jeito que a gente planejou, ou se elas são frustrantes muitas vezes, nós não precisamos viver na ansiedade, no medo em relação a isso. Se Deus está operando para o nosso bem, então todas as coisas conduzem ao nosso bem, sejam as boas ou sejam as ruins. De novo, não é Deus que promove o ruim, mas as nossas decisões podem ser equivocadas, as interpretações que a gente faz podem ser equivocadas, o próprio mundo que jaz do maligno pode impor sobre nós alguma coisa ruim. As pessoas mudam, as pessoas nos traem, as pessoas nos decepcionam. Uma série de coisas podem ser ruins e que muitas vezes não dependem nem da gente. Mas não é Deus que faz isso, certo? Deus permitiu. Nem isso eu não gosto muito desse termo. Eu gosto do termo, como Paulo coloca aqui, Deus não permitiu. Daí então assim, tá bom, eu vou deixar acontecer o mal contra essa pessoa. Tá bom, a gente pode até ver na Bíblia algumas coisas em relação a isso, mas assim, eu prefiro entender à luz desse versículo aqui. Independente de qualquer coisa, boa ou ruim, Deus toma isso e como Ele nos ama, Ele transforma, Ele tem a capacidade de usar isso para o nosso bem. Sempre. Sempre, sempre. Então, a gente não precisa temer a vida, as circunstâncias. A gente não precisa viver amedrontado, com medo de Deus. Tem gente que fica paralisado diante de decisões. Tem gente que fica paralisado em relação ao medo, né? Um exemplo é o que está acontecendo agora, né? Em relação a essa pandemia. Coisas ruins podem acontecer? Podem. Pessoas, né, que se cuidaram ao extremo adquiriram, por exemplo, a doença. Então, assim, coisas ruins podem acontecer. Agora, independente delas acontecerem, nós não precisamos viver aprisionados pelo medo. Bom, eu estou me cuidando, eu estou tomando os cuidados que precisam ser tomados, então eu não preciso temer a vida. Eu tenho um Deus, um Pai que me ama. Então, ou seja, a gente normalmente é tentado, né, ao extremo, né? Então você está falando que é para ser irresponsável? Não. Você precisa se cuidar, você precisa tomar todas as precauções, você precisa obedecer o que as autoridades dizem, certo? Mas se isso implica que você precisa fazer algumas coisas, mesmo tendo esses cuidados, e você vai ter que se expor a determinado risco, seja o que for, no seu trabalho, você pode fazer, porque há um Deus que cuida de você. Mas e se eu pegar? Ou seja, se você pegar uma enfermidade, você vai passar por essa enfermidade, até essa enfermidade Deus vai usar de alguma forma para o seu bem. É isso que Paulo está dizendo aqui. A gente não precisa temer a vida e as circunstâncias. Se Deus está operando para o nosso bem, então todas as coisas vão conduzir a isso, sejam boas ou ruins. John Newton, eu já falei dessa frase. Gente, só um minutinho pegar meu carregador aqui, senão vai acabar a bateria. Pronto. John Newton, inclusive, eu acho que eu já citei essa frase alguma vez na nossa comunidade, porque ela realmente é bem marcante. Ele vai dizer o seguinte: tudo é necessário, né? Tudo é necessário no que Deus envia.
E nada pode ser necessário no que Deus retém. Ou seja, se há algo que Deus entende que é necessário para a nossa vida, esse necessário será enviado a nós como, né, algo para o nosso bem. E se algo não é necessário à nossa vida, ele vai reter, e isso realmente não é necessário. Então, Romanos 8, 28 nos ensina, né, a olhar para os problemas da vida como parte do propósito amoroso, né, de Deus para todos nós. Então, é encontrar e viver dentro de um equilíbrio, inclusive no sofrimento. Nós não precisamos ser assim, aquele tipo de pessoas que não vê nada de bom no sofrimento. O sofrimento é sempre ruim, e esse é o extremo. E muito menos a gente viver, né, como muitas vezes vivem, que quanto mais você sofre, mais crente você é, mais abençoado você é. De forma alguma, Romanos 8, 28 vai nos ensinar que é como a gente ver um equilíbrio nessas coisas. Tá? Como que a gente vê isso? O texto não diz que as coisas que nos advêm, elas são boas. Ok? Todas essas coisas que elas são boas. Não, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam para o nosso bem. Não diz necessariamente que são só as coisas boas, ou que só coisas boas vão acontecer, mas que todas as coisas cooperam para o bem. E não necessariamente que todas as coisas para aqueles que amam a Deus são boas. Então, aqui a gente pode encontrar um equilíbrio em relação aos momentos que a gente passa por dificuldades. Certo? Então, ou seja, todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, elas de alguma forma serão usadas por Deus, porque Ele nos ama para o nosso bem. E isso é maravilhoso. Então, não são necessariamente boas, mas aquilo, né, em que elas resultam podem vir a ser. Então, essa promessa nos faz encarar as coisas boas da vida de maneira diferente, mas também as coisas ruins. Mas ela também nos dá confiança, em terceiro lugar, né, de que nós não podemos arruinar os bons propósitos de Deus para nós. Quando a palavra de aqui diz, né, que todas as coisas cooperam, Deus age em todas as coisas, significa todas mesmo. Isso inclui, inclusive, as nossas recaídas, os nossos pecados. Como assim, Ricardo? Então, os nossos pecados, né? Sim, é óbvio que o pecado é sempre ruim e a gente deve lamentar, né? Já vimos muito isso aqui, né, em Romanos, essa condição e suas consequências, ok? Mas Deus, Ele usa até o pecado para nos mostrar a nossa fragilidade e também a nossa fraqueza. Isso não justifica o nosso pecado, mas faz com que a gente observe como Deus está operando por meio dele. Né? Um exemplo, né? Lá em Gênesis 50, né? Quando fala da história de José, no final da história, José vai dizer assim, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Ok, mas no início da história de José, a gente vê um José que era mimado, que tinha uma certa arrogância. Então, toda a história de José, tudo o que aconteceu na história de José, foi usado por Deus para que José fosse um grande homem. Tudo. Né? Então, ao longo da vida de qualquer pessoa que é amada por Deus, todas as coisas são usadas para o bem. E quando então eu digo que todas, quando Paulo diz, olha, Deus age em todas as coisas, ele está dizendo em todas as coisas. Mesmo quando nós pecamos, isso desagrada a Deus. As consequências desse pecado vão nos atingir, vão nos afetar. Mas se somos amados por Deus, se reconhecemos isso, se a nossa fragilidade, né, a nossa fraqueza for exposta por Ele, como será? Isso será usado por Deus para que nós possamos ver um bem por meio de todas as coisas. Inclusive das nossas recaídas e do nosso pecado. O que eu estou dizendo aqui? Dando um aval para você pecar? Não, eu estou dizendo que a Bíblia nos diz que inevitavelmente nós vamos pecar.
E que se não temos, dissermos, 1 João vai dizer que se nós não tivermos, dissermos que não temos pecado, nós já estamos pecando, porque estamos dizendo que somos mentirosos, na verdade. Então, isso nos dá confiança de que nada pode arruinar os bons propósitos de Deus para nós. Nem quando nós verdadeiramente, ou quando a gente fala do 2, as coisas ruins acontecendo na nossa vida, muitas vezes tem a ver com outras realidades que a gente não controla. Mas muitas vezes o pecado, ele um inclinar para o nosso desejo, para o nosso coração, que é pecaminoso. Então lá, muitas vezes são circunstâncias que nós somos colocados e nem sempre escolhemos. Aqui não. Nada. Isso significa que nada do que a gente fizer pode arruinar os bons propósitos de Deus para nós. Inclusive, se pecarmos, se tomarmos decisões realmente equivocadas, distantes dos valores do reino de Deus, ok? Deus pode fazer e usar, mesmo que isso gere todo o caos, todas as consequências ruins, Deus pode usar isso e fazer com que isso seja transformado em bem a nós. Quantas vezes, né, de repente você já passou por isso, né? Você pecou, você se arrependeu, e aquilo fez com que você se tornasse uma pessoa diferente, né? Fez com que você se tornasse uma pessoa que percebe que não é tão forte assim, que não é tão boa assim, que não é tão certinha assim. Isso fez com que você se tornasse uma pessoa melhor, que buscasse mais a Deus, mais santa e muito mais próxima de Deus. Ok? Então, 3 coisas aqui importantes. Essa promessa, né, de que Deus age em todas as coisas, elas mudam a nossa forma de enxergar a vida. Tanto numa perspectiva boa, das coisas ruins, ou mesmo daquelas coisas que nós temos uma capacidade enorme de arruinar, mas que diante de Deus não serão arruinadas. Aí o texto vai dizer para a gente que todas as coisas, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, né, e são chamados de acordo com o seu propósito. Então, ou seja, essas coisas, esse agir de Deus, Deus age em todas as coisas para o bem, mas não para todos. Essa verdade que Deus opera para o bem, ela não é uma verdade universal. Essa palavra, essa promessa é feita apenas para aqueles que o amam. E aí há duas formas de descrever isso aqui, né? Primeiro, Paulo fala daqueles que o amam. Quem são aqueles que o amam? Ou seja, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem são esses aqueles que o amam? Pessoas que assumiram um compromisso de viver para Deus. Servir por quem Ele é, né, ter um apreço por quem Ele é. João 14, versículo 21, se não me engano, diz, 21 ou 22, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor na Bíblia nunca é meramente teórico, intelectual, sentimental ou emocional, ou também não é uma simples obrigação baseada numa vontade. Não. Né? Amar é servir. Amar é você agir. Então, ou seja, nós cristãos, se nós dizemos que nós amamos a Deus, nós obedecemos os seus mandamentos. É o que a palavra de Deus nos diz. Certo? Então, Martin Lloyd-Jones vai dizer o seguinte, uma das melhores maneiras de você decidir se você ama a Deus é a sua reação à adversidade. Se você ama a Deus por quem Ele é, você assume um compromisso por quem Ele é e você suporta a dificuldade e a adversidade, porque você o ama, então você o serve em todas as circunstâncias. Mas se você está apenas usando Deus pelo que Ele pode te dar, obviamente, quando vier o sofrimento, né, você vai pular fora, porque o sofrimento não faz parte daquilo que você quer. Né? Se Deus é bom com você, como é que Ele permite que você sofra? Então, Deus age, né, para o bem daqueles que o amam, daqueles que assumiram um compromisso de viver para Ele, de guardar os seus mandamentos. E por causa disso, mesmo em meio à dificuldade, à adversidade, o amam. E o texto também diz que Ele age em todas as coisas para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Aqui fica claro para a gente que não tem a ver com todo mundo que ouviu o Evangelho, mas aqueles que ouviram o Evangelho, né, que receberam a fé e que Deus trouxe para um relacionamento consigo. Ou seja, então, esse versículo ele pode servir de base de confiança para quem? Para aqueles que amam verdadeiramente a Deus e aqueles que foram chamados ao ouvir o Evangelho para um relacionamento próximo com Ele.
Então, isso aqui não é uma verdade universal. E talvez não seja uma verdade universal nem para aqueles que simplesmente vão à igreja. Deus age em todas as coisas para o bem, para aqueles que amam a Deus, que servem a Deus, que guardam os seus mandamentos, e aqueles que foram chamados para um relacionamento consigo. Se você não se importa com Deus, se você não ora, se você não guarda os seus mandamentos, se você dá de ombros para a sua igreja, se você vira as costas por causa de dificuldades, se na primeira dificuldade relacional na igreja você vira as costas para a igreja, tudo mais, isso aqui não se aplica à sua vida e é uma triste notícia que eu tenho para te dar. Por mais que você ache que sim, né, a verdade é que não. Porque ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E amar não é dizer, amar não é sentir, amar não é uma realidade emocional, sentimental, amar é servir. Se você serve a Deus num compromisso com Ele, Ele vai agir em todas as coisas para o seu bem. E se você também, consequentemente, foi chamado propósito. Qual o propósito? Ser a imagem do seu filho, ou seja, foi chamado para viver em relação a ele. E aqui a gente entra num assunto complexo, perigoso, né? A diferença, acaba tendo uma diferença entre cooperar, né, agir em todas as coisas para o bem daqueles que amam e, consequentemente, daqueles que não amam. Bom, preste atenção nisso. Se Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e foram chamados, há uma forte implicação aqui que ele não age em todas as coisas para o bem daqueles que não o amam. Ok? O texto diz claramente que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins e até mesmo os nossos fracassos, os nossos pecados, ok? Têm um bom efeito sobre nós por causa de como Deus governa essas coisas e usa essas coisas em nossa vida. Então não tem a ver com a gente também, tem a ver com Deus. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e foram chamados. Tá? Então, é por causa de como Deus governa as coisas na nossa vida. Como Ele gerencia as coisas que acontecem na nossa vida para o nosso bem. Então, parece que tanto as coisas boas ou ruins que acontecem com os que não amam a Deus, elas vão cooperar para o mal. É isso. E óbvio que a gente tem que interpretar isso à luz do que tudo que nós já vimos em Romanos. Como isso, Ricardo? Então, Deus vai fazer com que essas coisas cooperem para o mal? Não necessariamente Deus. Certo? Não necessariamente Deus. Vamos lembrar. Lá em Romanos 1, 24, nós já estudamos muito a respeito disso. Paulo vai afirmar que Deus entregou aqueles que não o amaram aos seus próprios desejos. Paulo afirma que o pior castigo para um ser humano é Deus permitir que eles satisfaçam seus próprios desejos pecaminosos. A ira de Deus se manifesta quando ele deixa as pessoas receberem o que elas querem, irem atrás daquilo que elas querem e terem a recompensa daquilo que elas querem. Ou seja, fora de Deus, as pessoas sempre têm a ilusão, gente, que vencem por conta própria, de que elas estão amplamente no controle de suas vidas. E isso vai conduzi-las cada vez mais a um egoísmo, a um egocentrismo e a uma independência de Deus. Então, há uma implicação aqui. Deus pode, como Deus governa as coisas daqueles que Ele ama, Ele pode governar essas coisas porque Ele nos ama, para que essas coisas sejam boas para nós. Então, eu entendo que se tem algo que não vai ser bom para nós, Deus vai fechar as portas. Deus vai impedir que elas aconteçam. Ou coisas impossíveis aos olhos humanos, se for para o nosso bem, Ele vai permitir que aconteça, como um pai bom. Porque Ele está no governo da vida daqueles que o amam.
Então, como ele está no governo da vida daqueles que o amam, ele pode pegar todas as coisas da nossa vida, porque ele governa, e agir de acordo com o nosso bem. Isso é maravilhoso. Só que aqueles que ele não ama, não é Deus que governa essas coisas. Quem governa? São os próprios homens. Ele os entregou aos seus desejos. Então, tudo aquilo que o homem fizer, porque ele não tem Deus governando, é óbvio, Deus os entregou. Então, ou seja, a ira de Deus está se manifestando. Ah, é isso que vocês querem? Então pode fazer, eu não governo a vida de vocês. Então, se a gente entende que Deus governa a nossa vida e tudo que ele faz, segundo esse versículo, age para o nosso bem, nós temos que ver a implicação diferente disso. Se ele não está no governo, elas vão conduzir ao mal. E o mal final, nós sabemos, é o inferno. Agora, nossa, que mal, o inferno. Não, já existe o inferno agora, eles estão separados de Deus já. É só uma consequência eterna. Como diz, né? O único céu que os não cristãos vão viver é isso aqui. Porque ainda Deus age com a sua graça comum, e o sol e a chuva vêm para justos e injustos. Mas quando se revelar o juízo, eles serão separados eternamente de Deus. Então, na verdade, eles não querem viver não querem viver independente de Deus, baseados nos seus próprios desejos, seus próprios prazeres. Então, beleza, então continue isso para a eternidade. Deus os entregou. Então, tudo que eles fizerem será para o mal. Ao passo que aqueles que amam a Deus, tudo vai cooperar. Deus vai agir em todas as coisas para o bem. Que lado você quer estar? Essa é a questão. Que lado você está? Certo? Então, o que torna uma vida boa não é o conjunto em particular das circunstâncias que acontecem, mas é como o coração interage com elas. Então, não é tão importante mudar as circunstâncias quanto mudar a atitude do nosso coração e nosso posicionamento em relação a elas. Por isso aqui, se nós cremos e meditarmos na passagem de Romanos 8:28 e aplicar isso à nossa vida, nós seremos capazes de experimentar tanto o triunfo quanto o desastre, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Lidando com ambas do mesmo jeito. Como? Vendo como circunstâncias em que, considerando o fato de que Deus nos ama e nós o amamos e nos chamou para conhecê-lo como Pai, ele vai trabalhar nessas coisas e vai fazer que, de alguma forma, essas coisas cooperem para o nosso bem no final. Que maravilha isso! Por isso que a gente pode viver com confiança. Podemos viver com confiança. Não precisamos temer o nosso futuro. Não precisamos viver aprisionados pelo medo, pela ansiedade, porque Deus é bom e Ele está agindo em nosso favor. E isso é maravilhoso. E essa é a primeira parte desse texto lindo, né, de Romanos capítulo 8. Que você possa viver sob essa perspectiva, sob essa confiança de que Deus te ama e de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam também. Você tenha um excelente dia, reflita sobre isso, se você quiser assista de novo, né, esse estudo, mande para alguém, né, e que Deus possa abençoar você nessa quarta-feira, e na próxima quarta-feira estaremos juntos para você ter, né, o desfecho dessa sessão de Paulo aqui em Romanos 8, de 26 a 39. Se inscreve aqui no nosso canal, né? Curta, que é muito importante você apertar o joinha aqui para que a palavra de Deus possa continuar sendo disseminada por meio aqui do nosso canal. As mensagens dos domingos também estão sendo gravadas, você pode acompanhar, tá bom? E que Deus te abençoe em nome de Jesus.